E o Haroldo, estudando com ele, eu aprendi a observar, especialmente observar grupos. E o que é que você observa? A comunidade dos homens, ela é muito mais objetiva. Por exemplo, meu neto, meus dois netos, pasme, eles têm certidão de nascimento da fiel corintiana, que o pai deu. Eu não daria porque eu sou flamenguista. E os moleques encarnaram isso. Está entendendo? Então, fica muito claro para a gente as comunidades masculinas. Mas, olha, a comunidade feminina é mais complexa e muito mais sofisticada e muito mais organizada. As mulheres, elas descobrem desde sempre, desde os tempos imemoriais, que, como elas não podem enfrentar sozinhas a força da violência masculina, ela constrói a sua vida dentro de uma teia de relações e, curiosamente, relações masculinas, mas também relações femininas. Então, é muito comum, por exemplo, os homens estão lá conversando e as mulheres também, porque hoje é tudo igual e tem que ser mesmo, mas, de repente, quase todas resolvem ir para o banheiro. E elas não vão para o banheiro só passar batom, não. Eu vou dar um exemplo mais claro. Entre os terenas, tá aí, vou trazer os terenas de volta. Lá é muito quente. E uma reunião terena, ela só tem hora para começar. A democracia terena é absoluta. Ela é absoluta. Só resolve o problema quando tem o voto da maioria dos caciques ou caciques e guerreiros. E eu participei da reunião do Conselho Tribal. E as mulheres, elas trazem, de 2 em 2 horas, água e alguma coisa de comida. E elas são muito lindas, muito bonitas, muito arrumadas, né? Do jeito delas lá, índias, mas muito. E elas chegam, que são as mulheres deles, atrás deles, elas servem a comida e a água. Se a reunião varar à noite, vai varar à noite, vai varar o outro dia, vai varar outra noite. Eles não podem sair da casa dos homens. Muitas tribos são assim, aqui isso eu verifiquei, e no Xingu também. Só que, curiosamente, antes da decisão, ou durante todo o processo, o que vocês acham que elas fazem ao servir a água e a comida? Elas falam no ouvido deles qual é a melhor solução para o problema. Entre aspas, elas não têm poder nenhum, mas elas estão, enquanto a reunião dura, elas estão reunidas em outro lugar, conversando qual é a melhor saída para aquele problema. E aí eu perguntei para as mulheres, e vocês realmente influenciam? Ela fala, doutor, quando o assunto é sério, a gente serve a melhor comida dele. A gente, a gente serve só os pratos que ele gosta. E, com certeza, e enquanto a gente também não forma uma opinião, eles também não formam, porque a gente chega e fala, mas fala no ouvido.
Aí vai lá um antropólogo que não viveu muito tempo, tal, fala assim, terenas são machistas e mulheres não têm articulação suficiente para participar do processo decisório. Quem disse? Quem disse? Eu acho que elas não querem é ficar reunidas dias e dias e dias a fio ali discutindo. É muito mais fácil. Então, você percebe claramente que existe uma comunidade de mulheres ali. E é nesta comunidade de homens e de mulheres que vai se construindo essa relação. Um Mestre, posso outro fazer uma faz. pergunta? Você quer terminar? Pode terminar o conceito que você estava falando? Não, eu vou entrar em outro. Tá, então, a pergunta seria o que está escrito nesse slide aqui, que é do conflito em si, anima ânimos, né? Eu queria entender melhor isso daí. O texto fala que isso meio que resulta em paixão, que a paixão é uma espécie de conflito, é isso? Eu não entendi direito, queria... Não. Na verdade, a questão toda vai ser o quê? O que é a paixão? Vou dar uma base já para a gente discutir numa outra aula. A paixão é quando a mulher projeta o ânimos dela no homem que ela conhece. E o homem projeta a ânima dele na mulher que ele conhece. E aí só vai dar conflito. Porque não é real. Então, dentro da psicologia junguiana, a paixão pertence somente, tão somente e totalmente ao apaixonado. Professor, Oi. e quando dizem que a paixão tem prazo de validade, né? Em que momento que Tem. termina isso? Olha, a paixão, ela pode durar, em média, ela dura 6 meses. Em média, dura 6 meses. Né? Mas o que E desperta esse... não acaba a demência precoce do cérebro acaba. E vamos lá, o apaixonado, ele encontrou o outro da sua vida que é perfeito, maravilhoso, pensa igual, sente igual, tem os mesmos desejos, tem os mesmos propósitos, as mesmas crenças. O que comprova que se trata de uma identificação projetiva e não de um amor mesmo. Pode durar mais? É em média, estou falando em média. Dura 6 meses. A grande descoberta do apaixonado é aquela descoberta mais óbvia do mundo. Mas você não é o que eu pensava. Mas não era. Não é e não era e não será. Não vai ser. Uhum. E não vai ser. Perfeito. Não é? Bom, voltando aqui, para responder a questão do Alex, então o primeiro ponto é esse. do conflito, né? Você estava falando do conflito. Dois apaixonados, eles estão projetando o seu conteúdo no outro. Quando acaba essa projeção, só vai restar conflitos. Esse é o primeiro ponto. Enquanto durar a projeção, é o encantamento. Nossa, você ligou na hora que eu estava pensando, você trouxe o que eu queria, você me deu o presente que eu esperava, você é a pessoa que adivinha meus pensamentos e meus sonhos e meus sentimentos. Né? Por quê? Porque a pessoa ela tende a ver aquilo que ela quer ver. E apaixonado, ela só vê o que ela deseja ver. E aí, de repente, cai aquele encantamento, porque acaba, e aí fala, nossa, mas como você é diferente? Eu estou sendo gentil, né? Mas eu não sou tão gentil assim. Eu costumo dizer que a grande descoberta do apaixonado ou da apaixonada é o que eu estou fazendo do lado desta anta.
Porque ele descobre que aquela pessoa é tão diferente, mas tão diferente, mas tão diferente. Ora, não é que é diferente, aquela pessoa é ela mesma e não é anta nenhuma. É só ela, como ela é. Não tem nada de anta, nem de monstruosidade, nem nada, é o que ela é. Bom, mas um outro aspecto, caminhando para o final da aula, que vai gerar conflito, que é o que interessava aqui, interessa para o Alex, é muitas vezes a paixão pela ânima e a paixão pelo ânimos esconde uma grande desilusão e uma grande decepção com o masculino real ou com o feminino real. Esconde uma ferida narcísica, não é? Então, eu sou apaixonado pela clínica porque a pessoa senta e fala assim, olha, eu tô com depressão, eu estou com ansiedade, eu estou com pânico, eu não durmo de noite, enfim. E o seu casamento? Meu casamento é perfeito e meu marido é maravilhoso. Para mim já é uma senha. Já é a senha. Não Pra tem perfeito, né? Oi? Não tem perfeição, E nem né? tão Essa é a verdade. maravilhoso assim, não é? Doutor, eu não estou aqui para tratar disso. Não é? Não estou aqui. Eu estou aqui para tratar de depressão, tá? E aí, quando vai entrando em contato, né? Muitas vezes a decepção e a desilusão nem tem a ver com o marido. É alguma coisa que ela já vem carregando com ela, ou com ele, e que vai se atualizando, vai se atualizando. Um texto que vale a pena ler do Freud, e aí fica aqui a sugestão, é recordar, repetir e elaborar. Recordar, repetir e elaborar. Professor, uma pergunta. Fala. Como nós mulheres poderíamos enxergar um homem da forma mais real possível, assim, tipo assim, sem ter muita, sempre vai ter uma projeção, tipo, não tem como você não ter Sim, nenhuma projeção. vai ter todo o encantamento. Eu acho que sem encantamento Sim. não teria relacionamento entre homem e mulher, Não, não teria. sim, mas como assim levar de uma forma que mais, enfim, né, mais saudável, não sei se essa é a palavra certa. Mas... Aquilo que eu falei lá falei sobre as mulheres, eu acho que isso valeria também para os homens, não é? Desconfiar sempre da sensação de que encontrou o príncipe encantado. Esse é o primeiro ponto. Se você encontrar um príncipe, é um homem de verdade e ele vai ter problemas, dificuldades, limitações, não é? Esse é o primeiro ponto. Vou fugir da paixão porque estou apaixonado? Não, vou esperar 6 meses. Em 6 meses eu não tomo nenhuma decisão. Isso! Eu atendo muitas médicas que estão desesperadas para casar, é verdade, porque elas investiram na carreira e aí chega ali aos 30 e poucos anos e elas querem ter filho e querem casar. E elas falam, mas eu tenho um relógio biológico, doutor. Eu falei, eu sei, mas não aplique isso para o relógio do amor, não é? Esqueça o relógio. Talvez conheça primeiro. Conheça. Essa sugestão é uma sugestão que eu dou aos meus pacientes. Se abra para conhecer pessoas. Mas se não der certo, vai sofrer. Vai. Mas não tem também como não conhecer, como não se abrir para conhecer.
Mas também a chance de dar certo é grande. É muito grande. E quando se resolve, né, com essa situação desse ânimos e dessa ânima, juntando os dois aqui, a chance de encontrar alguém real é maior. Porque não é que você. O amor tem ilusão. Na verdade, eu penso diferente. Eu acho que o amor ele termina cobrindo todas as limitações do outro. Não é que você não sabe que tem. É que você conhece, mas você ama tanto que cobre aquilo e aceita, fala, olha, isso não vou ficar pondo em evidência, não é? Né? Mas eu penso que isso é uma descoberta, não é uma coisa mágica, né? Mágica, não. Então, assim. E a outra coisa que eu colocaria aqui, não é? É que não acredite muito nessas fábulas, nesses contos de fadas e nessas lendas urbanas de que existem pessoas perfeitas para você. Aí eu vou falar aqui, e como aqui é formação e não é graduação, então aqui eu sou muito mais transparente, muito mais real. Na verdade, as relações amorosas são relações possíveis. E quando a gente vê isso, são possíveis, primeira coisa. E desde que você ame e seja amado, quanto mais neurótico, melhor. Neurótico em que sentido? E que não tem um padrão, não tem um manual. Né? O homem é assim, a mulher tem que ser assim e o casal tem que ser assado. Nada, quando existe uma relação mesmo, é isso que eu quero aprofundar depois com vocês. Jung fala, se A e B interagem numa relação amorosa, A e B gera C. É a forma como eles se encontram, né? Isso, a forma como se encontram. Tá, uma outra sugestão que eu daria para mulheres e para homens também, que são relações saudáveis. São relações onde você é respeitado e aonde você percebe que você cresce dentro da relação. Se a relação te estagna e te diminui, você literalmente está aprisionado muito mais a uma relação que atende a necessidades neuróticas do que necessidades verdadeiras. Relações saudáveis transformam as pessoas. As pessoas crescem, o homem cresce, a mulher cresce, os dois crescem juntos. E quando eu estou falando crescer, não é crescer em termos financeiros, econômicos, às vezes até, mas é crescer como pessoa. Ele tem liberdade para crescer e ela também tem liberdade para crescer. Ele tem liberdade para ser ele mesmo e ela tem liberdade para ser ela mesma. Eu vou parar a aula aqui, porque senão estou dando a outra aula. Mas sabe qual é a questão? É que, na maioria das relações, as pessoas casam por várias razões e se juntam por várias razões. E eu sou muito cruel quando eu falo isso, que falo, e uma delas pode ser o amor, mas não é sempre. Muitas vezes as relações é uma parceria para a vida, muitas vezes as relações é para suprir necessidades neuróticas, que são os chamados casamentos freudianos, né? E muitas vezes essas relações elas não permitem que a pessoa seja ela mesma. E aí você vai ouvir isso na clínica.
mas eu sou casada há 10 anos, mas eu não tenho coragem de ser eu mesma para ele. E aí eu sou casada há tantos anos e eu não tenho coragem de ser eu mesma para ela. Gente, ali há o quê? Uma sociedade, talvez bem-sucedida, porém absolutamente burocrática. Eles são capazes de construir coisas, de fazer coisas, de, né? Enfim, mas como é que alguém vive uma vida de 10 anos com o outro e não se revelou? E aí eu estou falando se revelar mesmo, não é? E aí, geralmente, vai se revelar para uma terceira pessoa. Não é para aquela com quem ela convive. Aí onde entra, talvez, o papel psicológico e social do amante, da amante, né? Professor, posso fazer uma pergunta, só a última? Pode fazer. Porque como eu frequento a igreja, eu também vejo muito isso, né? Tipo, dessa questão dos papéis do homem e da mulher, e, tipo, muito fixos, muito padronizados, assim. Que o homem tem que Ideais. ser... No É, cristianismo, no islamismo e no judaísmo são tipos ideais. e aí padroniza um pouco os casais, eu acho, assim. Tipo, fica uma coisa... As mulheres têm que ser desse jeito, os homens têm que ser daquele. Sim. Sim. Isso por si só já é bastante complicado, não é? Porque coloca uma expectativa muito alta sobre o jovem, especialmente, não é? E um aprisionamento. Por isso que eu falei da brincadeira de se amam mesmo e se transformam e crescem e se respeitam, quanto mais neurótico, melhor. Não tem esses papéis fixos, essas coisas estabelecidas, não é? Vai se descobrindo, se construindo ao longo da vida. Bom, Mas posso fazer uma pergunta também? pode fazer, pode fazer. Tudo bem. Não, o que eu estou percebendo assim? Saúde mental é você não ser um iludido, não idealizar a vida, não é? Isso dói, isso dói pra caramba, não sendo É, iludido. porque quanto mais consciência, a sua consciência vai se ampliando para a realidade, mais saudável vai ser sua relação com essa realidade, com as pessoas dessa realidade. Porém, todavia, existe uma característica, e aí é uma pergunta, né? O que é um homem saudável? O que é ser homem, afinal de contas? Porque, ok, nós somos imperfeitos, isso qualquer pessoa minimamente madura vai entender, né? A vida vai ensinar que não existe mundo ideal, que existe a questão moral, né? Ela precisa ser relativizada sempre, né? Porque a moral ela vai se transformando, tal. Só que existe, eu queria entender como a psicologia analítica entende essa substância essencial do masculino. O que é ser um homem, que é diferente de ser um menino, né? Como a psicologia analítica entende que deva ser o desenvolvimento natural de um menino para Isso, um homem? a tua pergunta é complexa e profunda. Eu citei no início dessa unidade a trilogia Rishi e Wi. Lá descreve com riqueza de detalhes, inclusive como deve ser a educação do menino e quais são os rituais de desenvolvimento do menino e do mesmo jeito da menina também. O que a gente observa no Jung é que no Jung não tem tipos ideais. Esse é o primeiro ponto. Então, não existem homens ideais, mulheres ideais, existem homens possíveis, mulheres possíveis e relações possíveis. A gente considera saudável, dentro da clínica, saudável não é alguém que não tenha nenhum sintoma ou nenhum transtorno ou nenhuma idiosincrasia.
Saudável é alguém que é capaz de manter os seus contratos, inclusive amorosos. Né? Porque amor não pode ser tão subjetivo. Amor não pode ser tão subjetivo. Porque quando você está vivendo com alguém, em algum momento, você realmente vai precisar daquela pessoa. E ela realmente vai precisar de você. Não tem meio termo. E aí é nessa hora que você percebe que aquelas relações que pareciam tão perfeitas, tão maravilhosas, o outro olha e fala, fui. Ele não está lá. Ele não está lá. Então, eu diria, depois da sugestão, porque eu sugeriria que você lesse mesmo os dois, porque você tem um menino e uma menina maravilhosa, não deveria ler para compreender esse processo, né? Professor, eu faço... Inclusive, perdão. Não, Talvez você encontre ir. só na livraria virtual, não encontra na Amazon. Ele está esgotado. Eu estou vendo aqui no Mercado Livre tem. Qual o nome mesmo? Rishiwi. Ui. São 3 livros diferentes, né, professor? É onde eu estou baseando as minhas aulas e na dinâmica do inconsciente do Jung. Fala. Não, eu acho que eu só queria complementar, na verdade, eu sigo mesmo a linha do raciocínio do Alex, até que ponto que realmente a gente se torna homem, ou a gente tem a ilusão do menino, né? Então, eu digo, por estar casado um tempo e já cometi muitos erros, em que eu fico pensando até que ponto, dentro da relação, a permanência é saudável, até que ponto eu tenho a ilusão do menino, e por essa ilusão do menino, de um idealismo, né, inalcançável numa relação, né? Então, e eu acho que um livro que eu sugiro que vocês coloquem como objetivo de ler, que eu venho citando ele, porque nós estamos no início das teorias, que é o desenvolvimento da personalidade. Às vezes senta alguém na clínica e depois de muito treinamento, né, muitos anos, isso é claro que não é mágico, eu trabalho muito com o sentimento, com a emoção e com a sensação. Aí eu fecho os olhos, né, relaxo, e eu tento sentir quem está ali. E quem está ali, às vezes, é uma menina de 12 anos. Às vezes é um menino de 14 anos e tem 50. E aí o trabalho vai evoluindo. Depois de todos aqueles contratos que a gente aprendeu aqui, né? Lá na frente, eu digo assim, às vezes me dá uma impressão que tem um menino de 12 anos aí. Doutor, como é que você sabe? Como é que você sabe? E tem mesmo, 12 anos. Eu gostaria desse feedback direto, doutor, para saber se eu sou esse menino. A gente precisa começar com a terapia, professor. Gente, ó, vocês estão entendendo que não é a questão cronológica? E, às vezes, ali tem uma menina assustada mesmo. E você vai ver na história, tem mesmo uma menina que passou mesmo por aquela situação e às vezes, amorosamente, se comporta como menino e como menina. Bom, gente, uma boa noite para vocês. Durmam com esse barulho, né? Exatamente. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau.